Bem-vindos ao Bate-Papo do Evangelho. Estamos aqui mais uma vez para podermos conversar mais profundo aquilo que o Evangelho realmente de Jesus Cristo representa para nós. Amém. E é um assunto tão gostoso que a gente está sempre assim querendo compartilhar, sempre querendo conversar sobre isso. E estamos super felizes de termos esse privilégio de todos os domingos às 10 da manhã podemos compartilhar com você a palavra de Jesus. Sim. E também queremos que você tenha certeza de subscribe, como é que fala? Subscrever. Desculpa, gente. Subscrever. Eu que sou americano, você vai ter você. Você é brasileiro, cara. Eu cresci aqui, né? Gente, para quem não sabe, nós moramos aqui na Flórida, né? Eu estou na América há 37 anos. E ele está... 53. Isso. Então, o nosso português está até bem ótimo. Então, estamos conversando, continuando a conversar e queremos só que você vá lá no canal, subscreva, aperte lá as notificações, dê um likezinho para nós lá. E se você tiver algum comentário, alguma pergunta, deixa lá para nós sabemos talvez de onde você é, de onde você tem assistido todo domingo. Sim. E que Deus possa continuar abençoando. E passe para os amigos, porque o Evangelho de Jesus é o melhor presente que nós podemos dar a alguém. Amém? Hoje nós vamos estar falando sobre a cruz foi o fim. E nós vamos falar foi o fim de 4 coisas importantes na nossa vida que nós precisamos entender. Né? O que é a cruz? O que Jesus veio realmente fazer ali na cruz? Quando ele disse, o que ele disse mesmo? Está consumado. Ele estava dizendo... Acabou. É o fim. Mas é o fim do quê? Então, a primeira coisa que nós queremos falar é que Jesus é o fim da lei. Sim. Em Romanos 10:4 diz assim, porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo o que... Tem até uma música antiga, lembra? Porque o fim da lei é Cristo. A justiça então, é o fim da lei é Cristo para a justiça de todo o que crê. Então, eu gostaria que você explicasse um pouquinho sobre o que é o fim da lei. Bom, o fim da lei é porque Jesus, ele cumpriu com a lei, com os mandatos, com os requisitos da lei, né? Ele deu a total, completa expressão do que a lei é, né? Como? No seu viver, né? No dia a dia, né? Ele nunca, jamais quebrou a lei, né? Ele cumpriu ela perfeitamente, entendeu? Então, quando ele fala que Jesus é o fim da lei, né? Ele está dizendo que ele é a expressão exata do que Deus estava requerendo de um homem para cumprir com a lei, né? E é o fim da lei também no sentido que é o fim da lei nos condenando, entendeu? Nos condenando. Porque Jesus tomou sobre si a penalidade, nossa penalidade de ter quebrado a lei, né? Então, também é o fim da lei nesse aspecto. Amém. Ele pagou, né? Tudo. Então, agora a lei não ameaça mais o cristão. Né? Não terroriza o cristão, né? Porque tem pessoas que olham para a lei, meu Deus, isso é horrível, isso é difícil. Quem vai conseguir cumprir com tudo isso? Tem uma pessoa só, o nome dele é Jesus, né? Amém. E porque ele cumpriu, agora a lei foi satisfeita. Satisfeita. Então ela não é algo que pode nos ameaçar nunca mais. Uau! Mas tem muita gente que olha e fala, o fim da lei, então a gente não precisa mais obedecer à lei. Não. A lei, ela é linda. Por quê? Porque ela reflete a glória. Né? É perfeita porque ela reflete a glória, né, e a santidade de Deus. Né? Então, a lei ainda é válida. Ela ainda... Quer dizer, Jesus falou que ela nunca vai acabar, né? Então, a lei vai ser usada para julgar as pessoas, no final. As pessoas que rejeitam Jesus, né? Que decidem não acreditar em Jesus. Essas pessoas que não entram em fé em Jesus, um dia vão ser julgados. E o que Deus vai usar para julgar essas pessoas? A sua lei. Né? Já para nós, tudo mudou. Por quê? Porque a Bíblia diz que nós somos novas criaturas. Deus nos deu um coração novo. Nós tínhamos um coração de pedra, Ele nos deu um coração de carne, um coração maleável que pode ser moldado, né? Então, Jesus nos deu também o seu Espírito nessa nova conversão, né? Nessa nova criação que nós recebemos. E com isso vem a natureza de Deus, a natureza divina de Deus que foi colocada em nós. Com isso vem novos desejos de agradar a Deus. Né?
Então, quando o cristão olha para a lei, né, ele não encontra uma lei que ameaça você. Ele encontra as características do nosso Pai que é Deus, né? E nós temos, com esse novo coração, um desejo agora de cumprir a lei. Por quê? Cumprindo com a lei, nós vamos agradar ao nosso Pai, né? Só que nós fazemos isso não nas nossas forças, nós fazemos isso com o poder que Deus nos proveu, que é o Espírito Santo, né? Então, a lei para nós reflete as características do nosso Deus e Pai. E o poder do Espírito Santo em nós, com o novo coração que Ele nos deu, nos dá a vontade, o desejo e a capacidade de cumprir a lei, né? Ou de querer obedecer à lei. Quando nós falamos da lei de Deus, né, tem muita gente que deve estar pensando aí em outras leis. Os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, mas além... E tem 613 mandamentos. Que os 10 mandamentos é simplesmente a lei moral, mas existem várias outras... como é que fala? Áreas da lei, claro, né, que incluem esses outros. E a Bíblia diz que se nós quebrarmos um, nós quebramos... Todos. Então não tem como manter isso por nós mesmos, né? E eu não preciso manter a lei para ir para o céu, entendeu? Eu não preciso, porque Jesus já cumpriu isso por mim, entende? Então, porque eu estou nele, né? Porque nós estamos nele como cristãos, nele, então nós recebemos tudo aquilo que ele conquistou por nós e para nós, entende? Então eu não preciso, assim, obedecer a lei para poder ganhar, ter acesso ao céu um dia, entendeu? Ter acesso a Deus. Não, eu cumpro a lei porque Deus me deu o Espírito da lei, que é o Espírito Santo, o autor da lei. Que me ajuda, né? Que me ajuda. E eu vou falhar de vez em quando, mas quando eu falhar, lembre-se que Jesus tomou sobre si a penalidade de ter quebrado a lei. Então você não vai ser maldito, você não vai ser prejudicado por causa disso, entendeu? A lei te condenando, entendeu? Então não existe esse aspecto da nossa fé, tá? Mas no fundo do meu coração eu quero obedecer, eu quero agradar a Deus na minha vida, né? Então eu faço isso com o poder que Deus me deu, que é o Espírito Santo. E Jesus nos mostrou, né, como é que esse poder funciona, quando ele disse, eu te dou um novo mandamento. Na verdade, ele não estava excluindo os outros mandamentos, ele estava resumindo tudo em um só, que é amar a Deus de todo o seu coração, sua alma, né? E amar ao seu próximo como a si mesmo. Então, no fim de tudo, o que a lei diz é amar. A lei se cumpre no amor. Amar a Deus e amar as pessoas. Então, se você perguntar qual é a característica da lei de Deus, como é que a gente vê a finalização da lei de Deus? Ela representa o quê? Ela representa o amor de Deus. E Jesus demonstrou a lei de maneira perfeita. Porque ele amou a Deus com tudo, né? A gente via em tudo que ele fazia. E ele amou as pessoas, nos amou. De tal maneira que ele deu a sua vida. Até o fim. E isso é a maior prova de que ele cumpriu. Por isso que ele pôde dizer na cruz, está consumado. Eu cumpri e fiz perfeito a lei de Deus. Eu amei até o fim. Então foi lindo. E agora ele diz para nós que estamos nele, você pode fazer o mesmo. Você pode amar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com tudo que tem em você, e você pode amar o seu próximo como você ama a si mesmo. Exatamente. Então é lindo isso, lindo. Isso que quer dizer o fim da lei, gente. Exato. A outra coisa que ele fez, e o 2 e o 3, eu vi que quando a gente gravou em inglês, uma coisa vai na outra. Então vamos falar já das duas coisas juntas. Sim. Né? O segundo é Jesus apagou os nossos pecados, então deu fim, né? E também Deus não se lembra mais dos nossos pecados. Então deixa eu ler em Isaías 43, 25, diz, sou eu mesmo, aquele que apaga suas transgressões por amor de mim. E em Isaías 43, 25, finalzinho, diz, e não se lembra mais de seus pecados. Então, ele está dizendo aqui que ele apagou os nossos pecados, que quer dizer removeu dos arquivos. E aí eu acho interessante que você disse, por isso que eu anotei aqui, que Jesus fez mais do que apenas remover dos arquivos, ele jogou os arquivos fora. Jogou fora. Queimou. Então fala um pouquinho disso aí. Sim, os seus pecados nunca mais, se você está em Cristo, né, os seus pecados
passado, presente e futuro, jamais vão ser utilizados para condenar você. Nunca mais, entendeu? Por quê? Porque o preço já foi pago, a conta já foi paga. Entendeu? Então não precisa ser pago de novo, né? Então isso aí é algo, né, que nunca vai ser usado contra você, né? Agora, e os nossos pecados diários? E aí, como é que Deus trata isso, né? Então, agora Deus continua sendo santo, nada mudou, entendeu? Só que agora ele virou o nosso Pai. Ele é o nosso Aqueles Pai. que estão em Cristo. Aqueles que estão em Cristo. Eu gosto sempre de deixar isso claro, né? Claro. Para as pessoas que agora não saem falando. Não. Aqueles que estão em Cristo. Aqueles que não estão em Cristo, ele é juiz. Né? E ele vai usar a própria lei moral dele para condenar as pessoas e julgar as pessoas no final. Né? Mas aqueles que estão em Cristo já receberam a redenção. Né? Já estão livres da condenação da lei e dos pecados, né? De ter quebrado a lei. Né? Agora, e não porque somos melhores que os outros, mas porque nós decidimos colocar nossa confiança e nossa fé naquilo que Cristo fez. Acreditar nele. Para nós, o juiz se tornou nosso pai. Né? Nosso pai, nós somos filhos dele. Filhos, nós temos uma família, a família da fé, a família de Deus. Entende? Então, para nós, Deus é o nosso pai. Com respeito aos pecados, né, os erros que a gente comete às vezes diariamente, entendeu? Deus, como um pai, ele quer assim que os seus filhos o representem bem, né? Que represente a característica dele, a sua santidade, etc. Então, como que ele faz? Ele nos corrige, entendeu? Assim como o pai ou uma mãe vai corrigir seu filho, né? Quando ele vê ele fazendo arte ou alguma coisa errada, né? Ele vai lá, ou ela vai lá e vai corrigir aquele menino, aquela menina, né? E faz isso por amor. Porque o pai quer ver o seu filho representado da maneira correta, não é? E não se prejudicar. Né? Então, Deus Pai, no seu amor, nos corrige, porque nós somos filhos legítimos e não bastardos. Se uma pessoa peca, continua pecando e nunca entra em correção, então aquela pessoa, aquele indivíduo não é cristão, não é convertido. Pode se chamar cristão, mas não é. Mas um cristão genuíno que comete ou continua cometendo pecado, né? Um pecado que ele sabe ou ela sabe que é errado, entendeu? E é filho legítimo, esse indivíduo vai ser corrigido se não houver arrependimento, né? Deus vai chegar a um ponto que vai dizer, ok, eu sou pai, você é meu filho, minha filha, então eu vou ter que agir, mas eu ajo com amor, mas eu tenho que agir porque eu sou seu pai. Né? Então, nesse relacionamento, né, nós temos assim o cuidado paternal de Deus. Né? Ele quer que a gente reflita a sua santidade para as nações. Né? Então, há uma diferença grande entre o ímpio, né, a pessoa que não crê em Cristo, que peca, e vai ter que enfrentar um juiz um dia e vai ser condenado, versus um cristão que crê em Jesus e peca também, né? Mas é corrigido através do amor de um pai que quer o melhor para aquele filho, né? Que somos nós, tá? Então, nesse aspecto, os nossos pecados que nos levaria ao inferno, que é o pecado de Adão, que é a incredulidade, né? Já não está mais aplicado contra nós. Os arquivos foram queimados. E os pecados diários que a gente comete, Deus, se não houver arrependimento, Deus entra e traz uma correção paternal que é motivado pelo amor. Amém. Amém. Que tremendo, né? Sabemos que não temos mais que viver debaixo de medo e condenação culpa, não é? E vergonha. Tudo por causa de Jesus ter removido os arquivos e jogado fora. Romanos 8:1, né? Agora já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, condenação, essa palavra está ligado à condenação da lei. Que foi ali que Paulo quis dizer, a condenação da lei não está mais nos condenando. Por quê? Porque Jesus já foi condenado em nosso lugar. E fala que Deus não se lembra mais. Não se lembra, né? Não é que ele esqueceu. Você pode esquecer sua chave e depois lembrar onde coloquei minha chave, né? Então Deus não falou, eu esqueci dos seus pecados, né? Que aí vai ter sempre o risco de ele lembrar. Não, ele decidiu esquecer. Não lembrar mais, né? Não lembrar mais. Então, quando ele falou que eu não vou lembrar mais, lembre-se que ele é um Deus que não mente.
e nunca volta atrás naquilo que ele promete. Entende? Senão, se ele falou isso, é verdade. Ele nunca mais vai trazer à tona os pecados que poderia te condenar. Foram exterminados. E porque a gente entende isso, a gente vive uma vida de arrependimento diariamente e de fé. De gratidão. É. Sou grato. Sou grato pelo perdão que foi me concedido. Então, quando eu erro, peco, eu me arrependo, corro de volta para Ele, confesso, não é? Declaro ali e fico... E ando em fé. E continuo em fé. Exatamente. E a vida inteira vai ser assim. É fé e arrependimento. Até Jesus voltar. Arrependimento e fé, até Jesus voltar. Ou irmos para Ele, né? É claro. Agora, o último ponto é um ponto que nós falamos bastante com detalhes domingo passado. Sim. Mas hoje eu gostaria de falar de uma área dele que a gente não comentou. Que é Jesus esgotou a ira de Deus, né? Em Romanos 5:1 nós vemos, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. E se você quiser saber mais sobre isso com detalhes, assista o nosso bate-papo de semana passada, porque a gente falou bastante com detalhes. O que significa que Jesus esgotou a ira de Deus? Mas hoje eu gostaria de falar dessa área que diz, nós temos paz com Deus. Que o véu que havia de separação entre nós já não existe mais. Exato. Essa paz com Deus significa que é uma paz, tipo, vamos supor que duas nações estão entrando em conflito uma com a outra, né? E eles entram em guerra. Mas no meio dessa guerra eles conseguem resolver as diferenças e declaram paz. Então aquilo que ofendia entre os dois, né? Aquilo que ameaçava é resolvido, né? E entra em paz. O mesmo é nós com Deus, entendeu? Nós éramos inimigos de Deus, Paulo fala em Efésios, né? Pelas nossas práticas. Então, tudo aquilo que a gente fazia era um afronto para a santidade de Deus. Né? Mal representava Ele. A gente representava mais Satanás nas nossas condutas do que a santidade e Deus. Então, nós éramos, né, a criação dele que estava assim, mal representando Ele, né, em todos os aspectos. Então, nós éramos inimigos dele. Né? E como inimigo, havia disputas e lutas e guerras. Entendeu? Então, essa era a nossa condição, né? Isso aí é o que a gente tinha que enfrentar um dia, né? Imagina, nós somos inimigos de Deus. Que coisa horrorosa, né? Então, quando a Bíblia diz que nós entramos agora em paz, você tem que lembrar uma coisa, que, primeiro, Jesus nos deu essa paz, por quê? Porque o preço foi pago, né? Pela nossa inimizade, né? Tudo aquilo que a gente cometeu contra Deus foi resolvido em Jesus, né? Inclusive, o véu no templo, né? Aquilo que separava nós com Deus foi rasgado. Isso foi na hora que ele morreu. Morreu na cruz. Na hora que ele morreu, o véu foi cortado de cima para baixo. Né? E é um véu altíssimo e grosso. Não tinha como cortar rapidamente. Alguém viu lá, né? Alguém viu. Certamente um anjo veio. E o sacerdote estava lá dentro. Isso, assim, imagina a cara dele. O susto que ele levou. E o medo. Foi cortado de cima para baixo. Certamente, talvez o mesmo anjo que usou a espada para tirar Adão e Eva do jardim, foi o mesmo anjo que talvez foi ali e falou, agora abriu de novo o acesso. Entende? E o véu é quem? O véu é Jesus. Ele é Jesus. Então, através de Jesus nós temos essa paz, porque ele é o mediador e ele é o que segura a nova aliança, né? E ele é o que garante essa paz com Deus. Fora de Jesus, você ainda é inimigo pelas suas obras. E você vai ser julgado um dia, né? Mas em Jesus nós temos paz com Deus. Não somos mais inimigos, nós agora somos filhos. Amém. Porque o fim da lei é Cristo. Justiça para todo que crê. Eu amo. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. O maior triunfo que hoje soa no universo, até hoje, é quando Jesus gritou, está consumado. Né? Foi o grito de vitória para todos nós. Que é a palavra tetelestai, né, em grego, que é uma palavra usada pelos contadores. Quando você vai ao contador para resolver uma conta, né, ele vira e diz para você, o seu cliente, a conta já está paga, né? Você não precisa mais voltar aqui. Essa frase, essa conta está resolvida, está
paga é a palavra tetelestai, que é o que Jesus falou na cruz, quando ele disse está consumado. Por quê? Porque é um termo, né, de contabilidade, é um termo que se usa quando você deve algo a alguém. Então, quando Jesus gritou tetelestai, ele estava dizendo a dívida que o homem tinha com meu Pai, com Deus, está hoje paga, resolvida para sempre. E todo aquele que crê em Jesus e que ele fez essa obra por nós é salvo. Exato. Então, se você está nos assistindo hoje, você crê em Jesus, você precisa lembrar que está consumado. Né? Jesus já venceu todas as coisas por você. Né? Ele cumpriu a lei e te deu o poder para cumprir hoje, viver uma vida perfeita diante dele. É claro que vamos falhar, mas ele continua nos dando poder. Né? A redenção dele é contínua. Os nossos pecados são removidos, né? E Deus não se lembra, ele escolhe não se lembrar mais dele. E a ira de Deus foi esgotada e hoje temos paz com Deus. Podemos entrar em sua presença com ousadia, ele diz, né? Sem culpa, sem vergonha, sem condenação. Tudo por causa do que Jesus fez. Amém. E naquela cruz ele decretou, está consumado. E a cruz foi o fim de todas essas coisas. Se você está em Cristo, você vai se lembrar disso. Se você não está, hoje é o dia que você pode tomar essa decisão de crer e confiar sua vida a Jesus. E a sua salvação ser recebida e declarada hoje. E você vai poder viver também essa vida, né, de que nós estamos falando. Exatamente. Que a cruz determinou o fim de todas essas coisas para você que acredita em Jesus. Se você não acredita, hoje você pode fazer. E eu vou pedir o Aldo para poder orar com você. Claro. Repita essa oração comigo. Diga, Senhor Jesus, nesse momento eu acredito que tu pagastes o preço pelos meus pecados. Obrigado, Senhor, que agora em Ti eu tenho paz com Deus. E eu acredito que em Ti meus pecados são removidos para sempre. Então eu coloco minha fé em Ti e na Tua obra por mim. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nos vemos próximo domingo às 10 da manhã no nosso bate-papo do Evangelho. Amém. Até o nosso próximo domingo. Deus te abençoe.